E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer um caso que ocorreu na Alemanha pós-guerra, entre 1955 e 1976. Um monstro se escondia entre pessoas comuns e lá foi descoberto que assustou até os investigadores mais experientes. Vamos conhecer esse caso? Vem comigo. O pior crime atribuído a ele ocorreu em 76, quando ele assassinou uma menina de apenas 4 anos chamada Marion Ketter. Em 3 de julho de 76, Marion Ketter foi brincar no quintal de sua casa em Duisburg, Alemanha, quando Joachim Kroll, que morava nas proximidades, a observou e aproveitou a oportunidade para atacá-la. Ele a estrangulou até a morte e, em seguida, desmembrou o corpo da criança. Kroll levou partes do corpo de Marion para casa e realizou atos terríveis de canibalismo com seu... Existe um momento em que a mente humana simplesmente se quebra. Não há grito, não há aviso, apenas silêncio. Dentro desse silêncio, algo cresce, algo que observa, aprende e espera. Joachim Kroll não parecia perigoso, e talvez seja exatamente isso que o torna tão assustador. Ele nasceu em 1933, em um mundo já quebrado. A Alemanha vivia tempos sombrios, mas dentro dele, algo ainda mais escuro começava a tomar forma. Joachim Kroll não era apenas uma criança pobre, ele era desconectado, lento, silencioso, ausente, como se estivesse sempre olhando de fora. Em algum momento, a linha entre curiosidade e impulso desapareceu. Relatos indicam que ele desenvolveu associações perigosas entre excitação e morte. Não era raiva, não era vingança, era algo pior, era necessidade. O primeiro assassinato não é apenas um crime, é um portal, uma travessia sem retorno. Quando Kroll matou pela primeira vez, algo mudou. Não no mundo, mas dentro dele. O medo desapareceu. A culpa nunca chegou. E no lugar disso, veio o silêncio. Um silêncio confortável. Com o tempo, matar deixou de ser um impulso. Se tornou um ritual. Escolher, observar e esperar. E então, tomar. Mas havia algo ainda mais profundo. Algo que transformou esse caso em algo quase incompreensível. Kroll não apenas matava, ele consumia, literalmente. Não era apenas violência, era absorção. Como se, ao fazer isso, ele estivesse tentando preencher um vazio impossível. Psicologicamente, Kroll não se encaixa no padrão clássico. Ele não era carismático, não era manipulador, não era um, entre aspas, predador inteligente. Ele era funcionalmente vazio, sem empatia, sem profundidade emocional, como um corpo, operando sem consciência moral. Isso o tornava mais perigoso, porque ele não precisava justificar nada, ele apenas fazia. Quando a polícia entrou, não encontrou apenas evidências, encontrou um cenário, um espaço onde o impensável era rotina, restos, fragmentos, vestígios de algo que jamais deveria existir. E o mais perturbador, não havia caos, não havia pressa.
Tudo indicava repetição, controle, normalidade. Durante o interrogatório, Joaquin Crowe falou, sem hesitar, sem emoção, sem humanidade. Ele descrevia os atos como alguém descreve tarefas do dia a dia. E naquele momento, ficou claro, não havia dois lados nele, não havia luta interna. Aquilo era ele. Talvez o mais assustador não seja o que Joaquin Crowe fez, mas o que ele representa. A ideia de que o vazio pode existir dentro de alguém, sem sinais, sem rachaduras, apenas escondido, esperando. E isso levanta uma pergunta inevitável. Quantos outros ainda estão por aí? Joaquin Crowe morreu de ataque cardíaco na prisão de Rheinbach em 1991, aos 58 anos. O caso impactou profundamente a criminologia alemã, servindo como exemplo extremo de desvio psicopático.